Che Guevara e Fidel Castro, dois nomes que ainda ressoam no coração de revolucionários e no medo de regimes autoritários ao redor do mundo. Em 1955, na cidade do México, estes dois homens destemidos estavam prestes a se cruzar, forjando uma das alianças mais radicais e transformadoras da história. Essa amizade, forjada no calor da guerrilha e das promessas de liberdade, terá um desfecho sombrio e inesperado, que chocará o mundo. Hoje, você vai descobrir a verdade nunca contada. Prepare-se para revelações que os livros de história esconderam e que vão mudar tudo o que você acredita saber sobre essa amizade histórica. Che Guevara era um jovem argentino de classe média, inquieto e idealista, viajou por toda a América Latina em uma jornada que o moldaria. Em sua jornada, ele testemunhou a miséria das massas, a opressão e o sofrimento, criando uma fúria que só poderia ser contida pela revolução. Che não buscava apenas uma mudança política, ele desejava uma transformação total, uma revolução social mundial. Em 1953, Che foi para Guatemala, onde a revolução parecia estar tomando forma. Lá, ele conheceu um governo progressista que lutava contra os interesses americanos. Mas, em 1954, um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos derrubou o governo guatemalteco, despertando em Che a ideia de que a verdadeira mudança só viria por meio da luta armada. Enquanto isso, Fidel Castro, um jovem advogado cubano, já estava no centro das lutas contra a ditadura de Fulgêncio Batista. A família de Fidel tinha boas condições financeiras. Seu pai, Ángel Castro, era um próspero fazendeiro espanhol que acumulou riqueza considerável administrando plantações de cana-de-açúcar em Cuba. Fidel Castro cresceu em uma Cuba marcada pela corrupção e pelas tensões políticas. Ele não queria mais um governo submisso aos Estados Unidos. Com um espírito revolucionário incansável, Fidel sabia que Cuba precisava de uma transformação radical. A Revolução Cubana não foi completamente orientada por uma adesão rígida ao marxismo, mas inicialmente impulsionada por um desejo de mudança social e justiça. Fidel, junto com seu irmão Raul, iniciou um movimento revolucionário em Cuba, criando o Movimento 26 de Julho. No ataque fracassado ao quartel Moncada, Fidel foi preso e se tornou um mártir da Revolução. Em 1955, no México, o destino reuniu Che Guevara e Fidel Castro. Ambos estavam na busca pela mesma causa, a Revolução Armada. Ali nasceu uma amizade que mudaria para sempre o destino de Cuba e da América Latina. Se tornaram inseparáveis. Che admirava a visão de Fidel e a habilidade política, enquanto Fidel via em Che um revolucionário puro, cru. Interessante reparar aqui, as qualidades que Che Guevara via em Fidel, e as que Fidel via em Che. A visão estratégica de Fidel se sobrepunha muitas vezes à visão mais romântica de Che. Mais fortes que nunca em sua aliança, a luta dos guerrilheiros pela revolução estava prestes a começar, e eles sabiam que o caminho seria longo e sangrento. Em 1956, Fidel, Che e seus companheiros, embarcaram no Grama, um pequeno iate, para atravessar o Golfo do México, retornar a Cuba e iniciar sua luta. Após 7 dias de viagem, o Grama chegou à costa cubana em 2 de dezembro de 1956, na Praia Las Coloradas, na província de Oriente. O desembarque foi desastroso. A embarcação encalhou, os revolucionários foram recebidos por forças do exército de Fulgêncio Batista e sofreram ataques aéreos. A maioria dos 82 combatentes foi capturada ou morta, restando apenas 12 sobreviventes, incluindo Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro. Escondidos nas montanhas de Sierra Maestra, ao longo dos meses seguintes, os guerrilheiros conseguiram atrair mais pessoas para a causa, incluindo camponeses e jovens insatisfeitos com o regime de Fulgêncio Batista. Enquanto isso, em Sierra Maestra, na base militar revolucionária improvisada, comida escassa e mosquitos implacáveis tornam as noites insuportáveis. Muitos guerrilheiros estão feridos, e Che Guevara, já assumindo um papel de médico, luta para salvar vidas com suprimentos limitados. Ainda em número reduzido, realizam emboscadas contra pequenos destacamentos do exército. Essas vitórias simbólicas alimentam a moral do grupo e enfraquecem a confiança das forças de Batista. Novos combatentes se juntam às fileiras. Camponeses, estudantes e até dissidentes do próprio exército de Batista se aliam à causa. A guerrilha agora é vista como uma força legítima na luta pela liberdade. Após aproximadamente 2 anos vivendo em Sierra Maestra, em 1º de janeiro de 1959, Batista foge do país. Os revolucionários marcham triunfantes para Havana. Fidel assume o controle político. Che Guevara lidera reformas agrárias e industriais. Fidel concentra esforços em consolidar seu poder político e ideológico. Che enfrenta dificuldades em sua gestão devido à sua rigidez e postura pouco convencional. Che também supervisiona execuções sumárias de opositores.
Sua postura intransigente o torna tanto admirado quanto temido. Ele chegou a apoiar a criação de campos de trabalho forçado para reabilitar os homossexuais, por considerar um comportamento burguês ou decadente. O discurso de Che Guevara na Assembleia Geral da ONU em 1964 provocou repercussões globais, onde Guevara assumiu para quem quiser ouvir que a revolução fuzilou e vai seguir fuzilando. Não se sabe ao certo quais eram as reais intenções de Che com o pronunciamento. Para Fidel, o discurso de Che era um reflexo de sua honestidade ideológica e de sua sinceridade revolucionária, mas também uma manifestação de ingenuidade. Fidel não concordava com a ideia de socialismo mundial de Che. Para Fidel, importante era manter a Revolução Cubana, antes de tudo. Nesse momento, Che Guevara se torna uma figura carismática mundial, eclipsando Fidel em alguns círculos. A imagem, o estilo e o discurso de Che Guevara o transformavam em um símbolo indiscutível da luta contra o imperialismo. Isso era o que Che realmente desejava ser, um líder revolucionário, ser lembrado como símbolo de uma causa maior. Desde que deixou a Argentina em busca dos mais necessitados, ele buscava se convencer de que estava carregando os valores mais puros da revolução. Para ele, a luta era uma questão de moralidade absoluta, onde a justiça socialista representava o bem e qualquer oposição a isso deveria ser erradicada. Che não via os seus crimes como crimes, mas sim como testemunho da sua entrega à revolução. Após a vitória e a sobrevivência em Sierra Maestra, Che Guevara se sentiu pronto para enfrentar qualquer desafio, e Cuba estava se tornando pequena demais para sua ambição. Fidel silenciosamente entendeu isso. Em 1965, Fidel, após avaliar a situação do Congo, sugeriu a Guevara que tentasse uma intervenção no país como parte de uma estratégia para espalhar a revolução no continente africano. Para Che, era uma oportunidade de expandir a revolução e perpetuar seu legado. Para Fidel, a oportunidade era outra. Fidel e seus aliados até acreditavam que Che poderia ter sucesso na expedição africana e, na melhor das hipóteses, promover uma revolução no Congo. Mas ao enviar Che para essa missão, ficava subentendido que, para Fidel, naquele momento, Guevara poderia ser mais útil à revolução morto do que vivo. Em 1965, Che Guevara, usando um pseudônimo Antônio e um disfarce, chegou ao Congo com um punhado de combatentes cubanos, decidido a espalhar a revolução pela África. Che buscava estreitar laços com os congoleses, mas a barreira cultural e as diferenças de perspectiva dificultaram a conexão. Muitos congoleses acreditavam que certos rituais os tornavam invulneráveis às balas inimigas. Quando soldados eram atingidos, isso era visto como uma falha de fé individual, não como um problema com a estratégia militar. Em trechos do diário, mencionou que o povo congolês não possuía o nível de educação necessário. Che frequentemente reclamava da falta de disciplina entre os combatentes congoleses. A presença de um líder estrangeiro reforçou a percepção de que Che não confiava nos líderes locais. Isso gerou atritos dentro do movimento e entre os próprios combatentes congoleses. Centenas de combatentes congoleses perderam a vida durante a insurgência. Che foi acusado de não compreender as realidades culturais e sociais do Congo e de impor uma visão revolucionária estrangeira que não ressoava com a população local. Isolado, viu o apoio cubano minguar. Após 7 meses no Congo, ele retorna. Essa campanha deixou marcas profundas em Che. Em Cuba, Che se afastou do governo e se preparou para novas ações. Apesar de seu desapontamento com a missão africana, ele começou a planejar sua próxima empreitada, desta vez na Bolívia. Fidel se encontrou em uma posição confortável ao perceber a inquietação de Che em buscar uma nova missão. Guevara viajou para a Bolívia sob o pseudônimo de Adolfo Mena González, disfarçado de um comerciante uruguaio. Fidel prometeu a Che que ele teria ajuda de membros do Partido Comunista Boliviano, o PCB, mas mentiu, pois o PCB hesitou em oferecer qualquer apoio efetivo à guerrilha. Com um pequeno grupo de guerrilheiros cubanos, Che com apenas 30 homens, no coração da América do Sul, sem saber que estava indo em direção ao maior pesadelo de sua vida. A situação era desoladora. Ele e seus guerrilheiros se viram cercados pela imensidão da selva boliviana, sem apoio local, sem recursos e com pouca comida. O terreno hostil e o clima quente dificultavam ainda mais a tarefa de recrutar camponeses para a revolução, como Che acreditava que faria. Com sua liderança feroz, tentava manter a moral do pequeno exército de guerrilheiros, mesmo quando a desconfiança e o cansaço começaram a tomar conta. O governo cubano já não via sentido nas aventuras revolucionárias de Che, e foi se distanciando. A essa altura, Fidel e Raul Castro viam Che como um idealista ingênuo. Guevara não percebeu que, ao conquistar o poder, precisava governar como parte do sistema, e não mais combatê-lo como insurgente. Os camponeses, longe da revolução que Che imaginava, começaram a abandonar a causa.
A falta de recursos e a pressão das tropas bolivianas desgastaram o grupo. Imerso em frustração, viu sua luta desmoronar diante de seus olhos. A guerrilha de Che enfrentou um grande ataque das forças bolivianas. Na manhã de 8 de outubro de 1967, Che foi capturado após um combate desesperado, ferido e já sem forças. Seus homens foram derrotados. Cercado e sem escapatória, foi levado preso. Ele foi levado para um pequeno vilarejo onde foi interrogado. A ferocidade com que havia combatido foi substituída por um silêncio agonizante. Ele sabia que a morte estava próxima. O governo boliviano recebeu a ordem direta da CIA para eliminá-lo. Che foi executado sumariamente em uma pequena escola na cidade de La Higuera. Suas últimas palavras, "Eu sabia que ia morrer aqui", foram ditas enquanto seu corpo caía sob o peso das balas. A foto de Che, morto, com os olhos abertos, chocou o mundo. A Revolução Cubana criava seu mártir. Ao saber do acontecido, Fidel tinha um trunfo, fez discursos emocionados exaltando o legado de Che, utilizando a sua morte para impulsionar o sentimento revolucionário no mundo. Fidel Castro foi o líder de Cuba por quase 50 anos, e um dos líderes políticos mais influentes do século XX.